Bom dia a todos e a todas, né? Agradecemos mais uma vez a oportunidade de poder dividir aqui com vocês um pouco do que encontramos nessa pesquisa que nos tomou um pouco mais de um ano, foi iniciada em 2014 e ainda está sendo concluída, estamos trabalhando no relatório final. Currículos para os anos finais do ensino fundamental, concepções, modos de implementação e usos. Vou apresentar rapidamente para vocês, primeiro um pouquinho dos objetivos e de como a gente fez essa pesquisa, e depois chegaremos em alguns achados, né? A nossa intenção, nosso objetivo mais geral, era levantar os documentos que estavam sendo produzidos pelos estados e pelo Distrito Federal, a fim de que pudéssemos analisá-los e descrevê-los, buscando compreender como as políticas curriculares estavam sendo postas, através desses documentos, para os anos finais do ensino fundamental. Queríamos, com isso, conhecer se havia um movimento de renovação desses documentos nos últimos anos, né? Algumas relações desses documentos, como era tratada a relação com a questão da avaliação, que é uma questão bastante cara ao debate da base curricular, e também outros temas que estão em voga, como a questão da diversidade, o tratamento da questão local, suas relações com o conteúdo, conteúdos universais, com questões centrais, também questões de autonomia dos sistemas e das escolas, entre outras. Além disso, queríamos fornecer subsídios para pensar políticas para os anos finais do ensino fundamental, uma vez que esse segmento ele é pouco explorado, tanto em programas e projetos, quanto também nas próprias pesquisas. É uma área que, às vezes, fica um pouco à margem. Um pouquinho da metodologia do nosso estudo, ele envolveu mais de 40 pesquisadores, tá? Do SEMPEC, pesquisadores parceiros que foram contratados da área de currículo, especialistas nos componentes curriculares, nas disciplinas. E nós começamos fazendo um levantamento e chegamos a 23 documentos das unidades federativas. Foram inicialmente analisados pela equipe do SEMPEC, e com esse levantamento e análise, fizemos um primeiro diagnóstico do movimento de renovação curricular. A seguir, num processo de afunilamento da análise, nós selecionamos 16 documentos para que, com a ajuda desses pesquisadores, especialistas na área de currículo, pudéssemos apreender algumas temáticas centrais ao analisar esses documentos, na verdade, conjuntos de documentos dos estados, porque são vários documentos, o volume é muito grande e bastante diverso também na sua forma. Alguns estados possuem vários volumes, né? Outros menos. Então, analisamos 16 conjuntos de documentos das unidades federativas. E, por fim, ainda no estudo 2, nós selecionamos 6 estados para que pudéssemos aprofundar o olhar de acordo com os componentes disciplinares que são ensinados nos anos finais do ensino fundamental. Matemática, língua portuguesa, arte, ciências, história, geografia, inglês e educação física. Nesse processo de afunilamento, chegamos ao final com 3 estudos de caso. Nesses estudos de caso, tivemos 2 frentes, fomos às secretarias, conversamos com pessoas responsáveis pela concepção, pela elaboração, pela implementação dos documentos, e também selecionamos 5 municípios dentro de cada um desses estados, a partir de critérios do IBGE, para que pudéssemos conhecer como as escolas estavam tratando esses documentos. Nessas escolas, pudemos conversar com diretores, coordenadores, e também aplicar um questionário com professores do 6º e do 9º ano, nos 8 componentes disciplinares que estudamos anteriormente. Não vou poder retratar os resultados de tudo o que foi feito, mas escolhemos aqui hoje falar um pouco mais das 2 primeiras partes do trabalho, que acabaram analisando o maior conjunto de documentos.
Tá? Depois ficamos abertos às perguntas, né? No estudo 1, nós fizemos uma análise, então, desse conjunto de 23 documentos dos estados e percebemos que há, sim, um grande investimento por parte dos estados e do Distrito Federal na produção de novos documentos curriculares. Mas, mais do que isso, que esses documentos mais recentes, eles são produzidos com base em novos modelos, em novas formas. Vou apresentar mais detalhadamente. Com base nisso, que conclusões, que hipóteses e que chaves interpretativas podíamos ter para olhar para esse material? Um pouquinho das características desse movimento de renovação, que, como disse, demonstra o forte investimento dos estados e do Distrito Federal, sobretudo nos últimos 5 anos, de 2009 a 2014, porque fizemos uma comparação com o estudo anterior, feito pela professora Maria das Mercês Sampaio e colaboradores, dentro do programa Currículo em Movimento, do Ministério da Educação. Foi um outro estudo que também pôde analisar mais de 20 documentos de estados e também de municípios. Tá? E, com base nessa comparação, pudemos verificar que 15 novos documentos curriculares entraram em vigência do levantamento da professora Mercês, em 2009, para o nosso levantamento em 2014. Além disso, o número de anos de vigência dos documentos ele reduziu. Na média, quando do estudo da professora Mercês e colaboradores, tínhamos, em média, 5 anos de vigência dos documentos. Passamos para 4, sendo que um dos estados tem um documento que, na nossa amostra, tem muitos anos de vigência, quase 30 anos de vigência, o que desvia um pouco essa média. É um estado que está reformulando o documento a partir de 2015. Se fôssemos fazer esse estudo, provavelmente a média seria ainda menor de vigência dos documentos. 2 estados estão em processo de revisão de orientações anteriores, mas 5 estados em processo de elaboração e implementação de novos documentos, e apenas 2 estados não possuem documento curricular para os anos finais do ensino fundamental, sendo que também, em 2009, eles não possuíam. E apenas uma informação adicional, do levantamento da professora Mercês para o nosso, apenas 3 estados continuam com o mesmo documento que tinham na pesquisa de 2009. Então, a gente percebe realmente um movimento de renovação bastante intenso nos últimos anos na produção de documentos curriculares. Esses documentos eles levam os nomes mais diversos: propostas, orientações, diretrizes, currículo básico, orientações, né, parâmetros. Como fizemos para tratar esse material que foi coletado? Resolvemos construir um modelo, tá, que tivesse algumas categorias básicas de análise para que, a despeito dos nomes dados pelos estados, que não são homogêneos entre si, um estado pode usar um nome igual a de outro estado e não ter o mesmo sentido, né, pudéssemos analisar quais são as características predominantes desses documentos que estão sendo produzidos. Com isso, chegamos a 4 modelos que presidem a produção desses documentos. Modelo currículo, matriz, proposta curricular e diretriz. Vou apresentá-lo um pouquinho para vocês entenderem a nossa pesquisa. Quais categorias nós utilizamos para classificar os estados dentro desse modelo? O grau de especificação de metas e objetivos dentro do documento curricular, o grau de explicitação da parte conceitual, fundamentos, princípios. O documento se dedica muito a isso, ou ele passa rapidamente por essas questões, ou nem as apresenta. Encontramos alguns que não fazem essa parte de fundamentos, né? O grau de intervenção no processo didático. A maior ou a menor possibilidade de articulação com avaliação de larga escala. O grau de abertura à iniciativa de órgãos intermediários, bem como a escola e outros agentes na construção do currículo. E o grau de detalhamento a respeito da progressão bimestral, anual, e o ritmo de aprendizado. Se fôssemos colocar os nossos documentos de acordo com o nosso modelo dentro de um contínuo, os documentos, para vocês visualizarem, dentro ou mais próximos do modelo currículo, teriam um maior grau de especificação de metas, um maior grau de intervenção no processo didático, uma maior articulação em geral
com avaliação de larga escala e um maior detalhamento da progressão e do ritmo de aprendizado. Quanto mais o documento se aproxima do modelo diretriz, maior a explicitação de fundamentos e princípios, e maior a abertura à iniciativa de órgãos intermediários e à escola na construção do currículo. Lembrando que um modelo busca aprender características que se destacam dentro de um documento. Mas, obviamente, que há documentos que possuem características de mais de um modelo, que são de tipo híbrido, chamaríamos aqui, né? E também, dentro de uma mesma categoria, de um mesmo modelo, podemos ter alguns documentos, por exemplo, com uma maior grau de especificação de metas e objetivos e uma menor articulação com avaliação dentro do mesmo modelo, e o inverso, certo? Então, são aproximações. Com base no material que levantamos, se fôssemos traçar uma linha do tempo, de acordo com o nosso modelo gerador, o que nós observamos? Nós temos um documento que seria o mais antigo da nossa amostra e que, inclusive, está em fase de reformulação e de elaboração de um novo documento, um único que estaria dentro do modelo diretriz curricular. 4 modelos que estariam próximos do diretriz, que é a proposta curricular de 4 estados, que também foram feitos anteriormente a 2010. Um bloco grande, quase que uma nuvem, né, de documentos com 15 estados que produziram documentos dentro do modelo matriz curricular, que vai se aproximando desse maior grau de detalhamento das especificações com relação a metas, objetivos, maior proximidade com avaliação. E 2 estados que estariam dentro do modelo currículo, que tem um detalhamento tão grande que chega a uma sala de aula com material de apoio, às vezes, para o professor, para o aluno. Rapidamente, esse é apenas um quadro para ilustrar, é um enxerto, né, de língua portuguesa do 6º ano, o que seria um quadro dentro do modelo matriz curricular, com a discriminação, detalhamento do conteúdo, né? De uma coluna que diz, por exemplo, o que ensinar, ou o que aprender, aqui no caso temos as duas, você tem um detalhamento do como ensinar. Às vezes, o documento curricular traz situações de aprendizagem, caderno de apoio, professor, material para formação. E, por fim, o que pode ser avaliado, o que deve ser avaliado, para o 6º ano, no caso aqui. A seguir, no nosso afunilamento de análise, nós chegamos aos 16 documentos, a partir do que chamamos como chaves interpretativas. As 4 primeiras estão diretamente, não só ligadas ao debate sobre a base curricular, mas ligadas ao debate porque levantamos também, numa pesquisa anterior, que foi feita a pedido da Fundação Lema, realizada entre 2013 e 2014, que ao entrevistar mais de 100 pessoas, 103 pessoas de vários segmentos envolvidos no debate, pôde mapear quais eram as questões centrais desse debate. Então, olhamos para esses 16 documentos dos estados, pensando qual a relação com a avaliação de larga escala? Qual a relação com a questão da diversidade? Qual a relação da questão, como o documento trata a questão local, em suas articulações com conteúdos universais, em suas articulações com políticas centrais, são 2 frentes. Como o documento trata a questão da autonomia, tanto dos sistemas de ensino, quanto da autonomia relativa das escolas. E a questão específica dos anos finais do fundamental. Tratando rapidamente de cada uma delas, que o tempo se esgota, com relação às políticas de avaliação, percebemos um alinhamento grande dos documentos curriculares, sobretudo quanto mais se aproximam do modelo currículo. Isso pode ser observado através de indicações de padrões de desempenho, expectativas de aprendizagem. Quanto mais se aproxima do modelo currículo, há uma articulação muito grande entre as diretrizes, a formação de professores e a avaliação, como que fechando um ciclo. Uma ênfase maior em língua portuguesa e matemática do que nos demais componentes disciplinares. Língua portuguesa e matemática são os componentes mais avaliados nas avaliações externas. Uso de descritores de avaliações externas como objetivos de aprendizado, em alguns casos, nas matrizes. E busca de maior controle do currículo praticado, inclusive com práticas de monitoramento.
A questão da diversidade cultural e social. Um elemento muito interessante é que essa questão ela é bastante tratada em todos os documentos, mas ainda de forma desigual. Temos uma influência maior dos itens que são obrigatórios na legislação, como história, cultura afro-brasileira e indígena, direitos humanos e educação ambiental. E os estados apresentam esse conteúdo das mais diferentes formas. Às vezes delegam para a escola, às vezes são projetos específicos, às vezes são temas transversais às disciplinas e, às vezes, uma disciplina autônoma. Também há indícios de que, às vezes, a diversidade ela é tratada como um conteúdo apenas para os diversos. Então, vamos falar da história indígena apenas para os índios, ou vamos tratar da história dos quilombolas para os quilombolas, ou do material Prueja, e assim por diante. A implementação, no entanto, e o uso pelas escolas, às vezes vira conteúdo escolar de caráter, muitas vezes, moral e articulado à cultura da escola. Por exemplo, comemorar apenas o Dia do Índio, pontualmente, sem que aquilo faça parte de um currículo. O local e suas relações com as políticas centrais e conteúdos universais. Nós tínhamos como hipótese de pesquisa que talvez os estados estivessem produzindo os documentos porque quisessem contemplar mais peculiaridades locais ao fazê-lo. E isso não apareceu na nossa pesquisa. Apenas um estado justificou que fazia o documento por conta dessa questão. Então, no geral, a produção de documentos não é movida por essa questão, e há um alinhamento bastante grande com os documentos centrais. O PCN é o mais citado, seguido das diretrizes. Com relação aos conteúdos universais e locais, e essa relação, há uma variabilidade também bastante grande no tratamento das questões locais. Apenas 3 dos 16 estados lidam com conteúdo local na sua matriz. Os demais, ele é tratado como temas da diversidade, transversais e, ora, via contextualização, remetidos ao professor. Mesmo em história ou geografia, o conteúdo universal é predominante e o conteúdo local ele complementa. No mais, o que percebemos? Um maior detalhamento dos conteúdos, uma busca por uniformização e padronização do trabalho nas escolas das redes, e os documentos eles transmitem menos os fundamentos e as concepções, e mais a organização, não só o detalhamento do conteúdo, mas situações de aprendizado da prática docente, como definições do ritmo de aprendizado, a questão da progressão, um maior detalhamento dos conteúdos, indicações, inclusive, de didatização. Por fim, questões para o debate muito rapidamente. O modelo matriz, que se destaca com maior volume de documentos dentro da nossa amostra, ele detalha mais o que ensinar, como se dá a progressão e o ritmo de aprendizado. Um risco e um cuidado que temos que ter ao debater currículo base nacional, base comum, seria se conseguimos contemplar assim os diferentes ritmos de aprendizado. Ainda na nossa pesquisa, observamos um grande esforço dos estados por fazer um controle, um monitoramento, se o que é ensinado, se o que está no documento é ensinado a toda a rede. O positivo nisso, e é uma questão que muito nos toca, é que isso contribui bastante para a busca da equidade, que é uma questão com a qual nos debatemos bastante no SEMPEC em nossas pesquisas. E a definição do que todos devem aprender é uma definição muito importante para contribuir para a redução da desigualdade social. No entanto, o desafio é aumentar esforços para que isso seja tratado em todos os componentes, e não com ênfase em língua portuguesa e matemática apenas, e recuperar os alunos que ficam no caminho. A gente precisa empreender mais esforços no sentido de saber como trazer a todos, de fato, como não deixar ninguém, como vimos nos dados aqui apresentados pela professora anteriormente, sobre evasão no ensino médio. Implementação depende muito, não de só como o documento é produzido, mas de como ele chega na escola, como ele é apropriado pela rede, pelos professores, como ele é conduzido pelo sistema. E, nesse sentido, quanto maior a participação de todos os agentes envolvidos no processo, obviamente que isso aumenta a chance de implementação. Outra questão fundamental é que é necessário discutir o quanto se deve detalhar dos conteúdos. O MEC, na nossa opinião, com as nossas recomendações aqui também, que lidera essa iniciativa em torno da base comum e todos os demais agentes e instituições interessados nessa discussão, mas o MEC, como
com legitimidade, autoridade para fazê-lo, né? E como indutor, inclusive, de políticas na esfera federal, deveria, no nosso entender, apoiar o que está sendo realizado pelos estados, conhecer esse material, contribuir para reduzir eventuais equívocos e ampliar o debate. Que pontos centrais, no nosso entender, devem ser debatidos? A relação com a avaliação é um desses pontos, que aparece muito fortemente, inclusive, na justificativa de produção dos documentos. Então, nós entendemos que uma articulação excessiva com a avaliação e os seus resultados, e a ênfase em alguns componentes dentro de uma política curricular a despeito de outros, é algo que deve ser debatido por todos, né? Pois isso pode limitar o processo educativo. O detalhamento dos conteúdos ele deve ser aprimorado, e nisso o MEC talvez possa dar uma grande contribuição, pois é tarefa árdua, como muitos aqui devem estar enfrentando. Muita dificuldade. Há poucos estudos e, sobretudo, consenso, é claro, dentro de cada disciplina, sobre como se deve explicitar os conhecimentos, quais são esses essenciais que se mencionou anteriormente, como atribuir a progressão, inclusive o ritmo de aprendizado. O que aprender e quando. É muito difícil fazer esse detalhamento, então é uma contribuição que se pode dar. A articulação da base comum, não apenas com a formação continuada, mas claramente, como também mencionou a professora Maria Inês anteriormente, com a própria formação inicial. E o MEC, como regulamentador do sistema de ensino superior, tem um papel fundamental com relação a isso. No mais, discussão sobre princípios éticos, que visão de país, valores, concepções de educação devem orientar a produção de documentos e servir para a seleção de conteúdos. E ampliar o debate com todos os envolvidos em sociedade. Gente, muito obrigada.